Então o 3 é uma energia muito forte de acúmulo, né? De colaboração e de grupos. Aqui nós estamos falando de acúmulo de dor, nesse caso, com o 3 de espadas. Tá? Você não aguenta mais, Escorpião. O teu início de mês é meio assim, tipo, não aguento mais isso que tá acontecendo comigo no meu campo de trabalho. E aí, estrelinha da caixinha, como é que você tá? Tudo bem com você? Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal do Astro Brasilis, que é um podcast que vai ao ar aos domingos, misturando política, notícias, humor, fofoca, astrologia, tarô, oráculos e muito mais. Se o assunto te interessa, nós temos uma playlist aqui no canal para você maratonar, dar uma olhada nas previsões que a gente fez, nas previsões que a gente acertou. Se você não me conhece, eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, mas hoje eu tô aqui para fazer a leitura mensal de fevereiro de 2025 pro seu signo. Mas antes eu tenho alguns recadinhos para vocês. Se você quiser entender seu DNA astral, quiser saber de onde você veio, para onde você vai, chama a gente no Zap, que o Astro Brasilis oferece encomenda de mapa astral. Tem o mapa natal, simples e completo, e a sua revolução solar, que é a sua previsão pro ano inteiro. Então, se você quiser saber mais, chama a gente no WhatsApp, o contato tá aqui na caixinha de descrição. Junto também com os links dos e-books de manifestação através da lei da atração, do nosso parceiro, Seu Astral, e os 2 e-books de animais de poder para colorir, que eu desenvolvi para vocês. Então, se te interessar, se quiser adquirir, compra aqui também no link da descrição do vídeo, que vai ajudar bastante o nosso canal. Bom, essa é uma leitura coletiva intuitiva, então se nada do que eu disser aqui bater na sua energia, joga para esse universo de meu Deus, que com certeza vai ter alguém precisando ouvir essa mensagem. Aproveito para te convidar a comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda a gente a levar a mensagem para mais pessoas. Quando você interage com a gente, você está mandando uma mensagenzinha pro YouTube falando que o nosso conteúdo é relevante, então não deixa de interagir, não custa nada, assim como essa leitura. Recomendo também que você veja os outros aspectos fortes do seu mapa, como ascendente, lua, Vênus e outros signos. Então dá uma olhadinha nas nossas outras leituras que talvez tenham outras mensagens escondidas para você. E como vai funcionar a leitura de hoje? Você me pergunta, eu te respondo, estrelinha. Nós vamos começar com uma mensagem geral de Lorde Ganesha. Energias gerais, sempre com ele, tarô dos anjos. Trabalho, carreira, vida financeira com o tarô Videntes da Luz. Vida social, amorosa, relações em geral com o tarô da noite. Tudo isso a gente vai fechar com uma mensagem final do oráculo dos animais de poder. Acho que é isso, estrelinha, já enrolei demais, então bora pra sua leitura. Escorpião, vamos dar uma olhadinha aqui no que Lorde Ganesha tem pra você no mês de fevereiro. Escorpião, ó, que pulada, hein, bicho. Nós temos aqui capacidade de amar. Escorpião, deixa eu pausar o vídeo 1 minuto, porque caiu uma carta no chão que eu não estou considerando. Peraí. Voltei. Era só para pegar a carta no chão, senão eu esqueço. Então nós temos aqui a capacidade de amar. No mês de fevereiro, é importante, me parece que você deve estar se recuperando de alguma dor, de alguma tristeza, de algo nesse sentido, que te tirou justamente essa capacidade de amar, né? Geralmente quando a gente... quando retiram da gente a nossa confiança, o nosso senso de lealdade, né, do que é lealdade de fato, principalmente isso, traição de confiança, tira da gente a capacidade, essa capacidade de amar, né? A gente fica um tempo fechado para balanço, a gente fica um tempo reclusa para entender o que está acontecendo. E aqui essa carta, Lorde Ganesha, está dizendo para você que chegou o fim desse período de luto, desse período de tristeza, desse período de dor. E você agora precisa voltar a ter essa capacidade, porque tem coisas do seu caminho chegando, Escorpião. Vamos dar uma olhadinha direitinho sobre o que é isso. Nós vamos olhar, como eu falei, com o tarô dos anjos. E aí eu já começo te perguntando, Escorpião, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, me diz se você já tá sentindo que você tá abrindo seu coração de novo aí com a capacidade de amar. E não é um amar afetivo amoroso só, tá? É o amar o ser humano. Sabe quando a gente fala, perdi a fé na humanidade? É tipo isso. E aí a gente recupera essa fé, essa capacidade de amar que Ganesha coloca pra gente, tá? Então não se preocupe não.
porque não é necessariamente afetivo amoroso, não. Meus cabelos aqui enroscando no baralho. Vamos lá, então, me conte se você tá nessa energia, mas vamos ver as suas energias gerais. Realmente, olha lá, 10 de ar, 2 de ar, aliás, perdão. Então não é realmente coisa nenhuma. Calma aí. Que mais espiritualidade nós temos para Escorpião no mês de fevereiro? Nós temos a Rainha de Água. Que mais? A Força. Gente, tá balançando, deixa eu explicar, né? Que vocês devem estar ouvindo o ventilador e vocês estão vendo que minhas cartas tá balançando, né? Meus cabelos estão revoando com o vento. Eu tô com o ventilador ligado. Eu fiz a primeira parte das nossas gravações aqui sem ventilador, mas não tá dando não, tá? Então eu peço perdão aqui pra vocês com as interferências aí do ventilador, mas não tá dando. Ou eu faço assim, ou vai ficar muito desafiador. Fundo de deck para vocês, 5 de terra. Aqui, ó, 5 de terra. Vamos lá. Realmente, você precisa se reabilitar, né, na capacidade de amar, e faz sentido aqui com a sua linha geral. Nós temos aqui você partindo do mês de algum tipo de impasse ou indecisão, Escorpião, em relação a algum assunto. A gente vai tentar entender se está dentro do âmbito profissional ou se está dentro do âmbito afetivo amoroso, tá? Afetivo amoroso e social, enfim, das suas relações. Mas aqui nós temos um impasse, uma indecisão, um conflito de ideias, um conflito de interesses que você precisa resolver no início do mês. Tá? Se você tá vindo aí de alguma discussão, por exemplo, em família, com inventário, ou tá vindo de um impasse dentro do seu trabalho, de algo que você tá pedindo, demandando, exigindo, solicitando, não importa, tá? E não tá sendo ouvido, né? Aqui tem, não sei se caso eu compro uma bicicleta, é basicamente esse o teor do 2 de ar, né? Ele tem essa energia. E ele vem com um conselho, tá, Escorpião? Não joga pra debaixo do tapete. Não adianta vocês jogarem pra debaixo do tapete essa indecisão, porque ela vai voltar e vai morder seu bumbum, tá? Vai morder seu bumbum. Então, assim, não adianta você fingir que as coisas não estão acontecendo, fingir que você não tem um problema. Vou ocupar a minha vida com outras coisas pra eu não pensar nessa questão, Chu. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não, e junto meu nariz fica escorrendo, tá? Maravilhoso isso aqui. Mas vamos lá. A gente tem então esse primeiro momento de vocês do mês. E a gente tem, na verdade, para você sair desse impasse, o tarô traz a Rainha de Água para você, dizendo para você basicamente confiar no divino, confiar na sua intuição. Você tem intuição, tá, Escorpião? Você é um signo de profundidade. Você sabe mergulhar dentro da sua alma, dos seus sentimentos. Isso é uma característica natural sua de regeneração, de renascimento. E a Rainha de Água vem para você justamente te pedindo para fazer uso do seu elemento poderoso, do seu superpoder, né? Que é a água. Escorpião é um signo de água. É um signo que entende o controle das emoções ou que se descontrola completamente quando está na sombra. Então use intuição, sabedoria, perdoar, pedir perdão, tá? Use essa energia da Rainha de Água em seu favor. Traga mais calma, respira mais fundo. É o que eu falo sempre da energia feminina, de delicadeza, de empatia com o próximo, né? É uma energia mais venusiana, apesar, né, de não ser o regente. Tá? Mas é uma energia mais feminina, mais delicada e mais profunda. Então o que você vai precisar fazer aqui, Escorpião, é investigar profundamente, é mergulhar na sua alma e saber quais botões estão sendo pressionados dentro de você, para você evitar, tá? Para você curar esse impasse, para você sair desse impasse.
Além desse impasse, nós temos aqui um 5 de terra, que é uma insegurança em torno da sua vida como um geral, como um todo. As pessoas leem muito o 5 de ouro só como uma crise no setor material financeiro, mas o naipe de ouros, o elemento terra, ele fala de tudo aquilo que é prático, né? A nossa família é algo direto com quem a gente lida no dia a dia, né? As pessoas que estão dentro do nosso lar, que moram junto com a gente, seja essa uma família consanguínea ou uma família escolhida, né? Amigos, colegas de quarto, não importa. Então aqui você tem que também, a parte desse impasse, pelo que eu entendo, se dá numa questão prática. Por isso que eu tô falando de inventário, de questões com irmãos, de questões de herança. O que eu sinto, na verdade, é o que a espiritualidade está me mandando aqui, é que eu tô falando com um grupo de escorpianos que está com impasses dentro da família, relacionado à parte material. E não é à toa, a Rainha de Água está aqui justamente para trazer um peso de autoridade, um peso de tomar a liderança no sentido, de novo, de energia mais feminina possível, de delicadeza, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de perdoar e pedir perdão, né? Então aqui tá dizendo, cuida, você, escorpião, tem o poder de conseguir juntar essas pessoas que estão nesse impasse aqui com você e trazer algum tipo de conciliação. Ou seja, não é para botar mais lenha na fogueira, tá, escorpião? Porque vocês na sombra, né, também haja, né? É para usar esse talento na luz, tá bom? E nós temos aqui a força, né? Que pede para você, ao longo do mês de fevereiro, né? Mas principalmente no fim do mês, você traz para a consciência uma energia muito, muito importante de resiliência e de autocontrole. Você veja que cai na tua mão o autocontrole, escorpião, nessa situação, tá? Você vai ser a pessoa para quem as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa vida, mas olha lá, escorpião resiliente. Olha lá, escorpião, olha a postura de escorpião, que exemplo. Tá? Você vai aqui liderar essa questão e passar por esse impasse, porque você passa por ele, mas desde que você tenha resiliência, empatia, né? Use as características aí do elemento água. Vamos dar uma olhada agora no seu profissional. Ó, e você veja, capacidade de amar, escorpião. Tá aqui, faz todo sentido, né? Parar pra pensar, faz sentido. Gente, meu cabelo no fim dessa leitura vai estar maravilha. Mas vamos lá, profissional, financeiro, de escorpião, espiritualidade. E enquanto eu tô embaralhando escorpião, você já se inscreveu no nosso canal? Se você tá aqui clandestino, escorpião, você para de bobagem, hein? Leva menos de 1 minuto pra você fazer tudo. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, deixar um comentário pra gente, compartilhar o vídeo com o coleguinha, né? E me conta, qual é o impasse que tá acontecendo na sua vida? Eu quero saber nos comentários se essa energia tá ressoando pra você, hein? Profissional e financeiro, já pulou. Gente, 3 de espadas. Pulou aqui também. Um 3 de paus. Mais. Um 6 de espadas. Interessante. Fundo de deck para escorpianos. Nós temos o Cavaleiro de Copas, que eu adoro. Eu brinco que essa carta é o Luan Santana, né? É a carta do Luan Santana. Gente, se a gente não tiver um pouquinho de humor, né? O que vai ser da nossa vida? Vamos lá, no âmbito profissional, me parece que, é o que eu tô dizendo, tem a ver com questão financeira, tá? A gente não vai falar tanto aqui do seu ambiente profissional, nós vamos falar aqui com esse grupo de escorpianos que sai na primeira linha, na linha geral. Me parece que esse impasse te causa bastante dor, né, escorpião? Esse impasse financeiro aqui, né? Então esse impasse tá ocasionando o seu coração aí ficar partido, né? Muito magoado, por isso que eu digo que deve ser alguma questão de família que te machuca muito
aqui, tá? Porque nós temos uma dor muito grande. Claro, no âmbito profissional, me parece que vocês também partem um mês bastante insatisfeitos. Peraí, que estamos com problema de desempenho no vídeo. Agora sim, vocês parecem que partem insatisfeitos e com uma dor muito grande no início do mês. Pode ser algo relacionado sim ao profissional, tá? Me parece que você está bastante decepcionado, decepcionada com como estão os seus caminhos profissionais. Se você está empregado, se você está desempregado, digamos que você está chegando no ápice dessa tristeza, no ápice dessa decepção, no ápice dessa escassez aqui que está te causando dor emocional, tá? O 3 de espadas é sempre uma dor emocional, uma dor de alma, né? E nós temos aqui um 3 de paus. Então, ó, já começamos aqui. Vocês busquem aí no seu buscador ou na sua inteligência artificial favorita aí, Anjo 33, número mestre 33, horas iguais 33, tá? Dá uma olhadinha porque tem uma mensagem extra para vocês. Então o 3 é uma energia muito forte de acúmulo, né? De colaboração e de grupos. Aqui nós estamos falando de acúmulo de dor, nesse caso, com o 3 de espadas. Tá? Você não aguenta mais, escorpião. O teu início de mês é meio assim, tipo, não aguento mais isso que está acontecendo comigo. No meu campo de trabalho, com a minha família, na parte de dinheiro, né? Na briga que eu tô tendo aqui, tá? Então começamos assim, mas nós temos um 3 de paus aqui. O 3 de paus é uma energia de união em prol de abundância, união em prol de algo melhor. No campo de trabalho, por exemplo, me mostra que outras pessoas como você estão na mesma decepção, na mesma linha de pensamento, na mesma dor. Pode ser, por exemplo, o seu departamento, se você está empregado, empregada. Vocês se sentindo de alguma maneira oprimidos e se juntando e pensando juntos que tipo de solução vocês podem tirar disso, tá? Eu vejo também aqui, de certa maneira, para aqueles que estão empregados, essa dor sendo curada através de um outro trabalho em equipe, através de um projeto que vocês passam a liderar. Não vai ser algo que vai contornar esta primeira situação aqui, tá? É algo à parte disso. Tá muito forte para mim aqui uma crise específica para esse grupo, né? Que tem a ver com inventário, com família, com a passagem de alguém e com uma briga, uma discussão pelo que sobrou, né? Do material, do financeiro material. Mas para quem tá nesse grupo de pessoas aqui, é importante vocês saberem que em grupo vocês vão conseguir trabalhar e vão conseguir resolver, vão conseguir passar por essa dor. Tanto é verdade que nós temos aqui um 6 de espadas, mostrando justamente a superação de desafios no setor profissional. Para aqueles que estão desempregados, tem pelo menos aí de 2 a 3 oportunidades, tá? No mês de fevereiro. E para os empreendedores também, existe aqui, me parece que alguns escorpianos começam o ano muito tristes, muito chateados com um resultado que eles não estavam esperando e também no mês de fevereiro tomam atitudes para se afastar desse prejuízo, para se afastar desse momento de crise, tá? O 6 de espadas é essa grande superação, é uma energia de superação. É diferente do 6 de paus, por exemplo, significa vitória, né? Vencer algo e superar algo são coisas diferentes aqui, tá? E por que eu tô dizendo que vocês têm oportunidades de resolver e de que essas questões serão superadas e resolvidas? É o Cavaleiro de Copas aqui. O Cavaleiro de Copas traz, inclusive, pros desempregados, é ele que traz as chances de oportunidades junto aqui com o 3 de paus, tá? O Cavaleiro sempre traz uma proposta, o Cavaleiro de Copas. Para aqueles que estão empregados, existe uma proposta de conciliação com algo que vocês estão pleiteando. Então temos aqui energias de superação bem fortes no seu campo profissional e financeiro. Aqueles que estão, por exemplo, passando perrengue, esse perrengue financeiro é superado, tá? Independente de trabalhar, de estar trabalhando ou não estar trabalhando. Porque às vezes a gente está até trabalhando, ganhando bem, mas a gente ainda está pagando o papagaio de crise financeira anterior, né? As pessoas às vezes também não lembram disso, né?
Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas suas relações no afetivo amoroso. Já se inscreveu no canal Escorpião ainda não? Se inscreve aí, deixa seu like, me conta se tá nessa energia aí de 3 de espadas, o que você tá fazendo pra melhorar isso, hein, Escorpião? Quero saber, me conte aí. E vamos lá, vamos ver aqui o que você tem no seu afetivo amoroso para fevereiro. Espiritualidade, já pularam 2. Temos um 5 de paus. Temos também o julgamento. Temos a rainha de pentáculos. Fundo de deck. 8 de paus. Aí. 8 de paus. Escorpião. Não tá fácil aqui sua situação, hein? Vamos conversar. Que é o seguinte. Sua vida tá meio de ponta cabeça aí no mês de fevereiro. Me parece que tem muita coisa acontecendo, né? O 5 de paus, para aqueles que estão num relacionamento especificamente. O 5 de paus, ele é uma energia que fala de briga, de confusão, de conflito, de o que você é não tá batendo com como você age, tá? No afetivo amoroso. Aqui tem uma energia muito forte pelo contexto do que temos aqui de traição, tá? De traição. Aí também justifica o 2 de ar, o impasse, né? Perdoo a traição ou não perdoo, tá? Nas linhas gerais. Justifica, na verdade, tudo aqui, né? E vocês podem buscar também, além do 33, o número 55. Porque tem mensagem extra para vocês, tá? E aí nós temos o arcano maior do julgamento, falando de uma colheita. Então fique esperto, escorpiano, escorpiana, que tá aí pulando cerca, que tá arrumando confusão, que tá, enfim, que tá se perdendo no caminho, no afetivo amoroso e nas relações. Essa energia de traição não é só uma energia de traição do ser de luz ou sua para com o ser de luz. É sua para com seus amigos, é dos seus amigos para com você. Você vai inverter os papéis e entender como é que isso, como se configura isso na sua vida, tá? Se é que existe essa ressonância. Então nós temos o julgamento falando de uma colheita. E como diria a grande filósofa Márcia Sensitiva, se você plantou couve, meu amor, tu vai colher couve. Tu vai colher o quê? Né? Então aqui nós temos essa energia de colheita. Se você tá num relacionamento arrumando treta, pode esperar que no mês de fevereiro que vai chegar pra você treta, escorpião. Tá? No entanto, no fim do mês, a gente tem aqui uma rainha de pentáculos e ó, o 8 de paus aqui, falando de uma energia de burnout, de cansaço. E a rainha de pentáculos tentando aplacar isso tudo aqui. A rainha de pentáculos é uma rainha mais prática, né? Ela tem todas as características, por exemplo, da rainha de água, mas ela não tá tanto no campo dos sentimentos, ela tá no campo do que é prático. De como eu resolvo isso? Então ela vai usar o sagrado feminino da maneira mais pragmática possível. O que eu faço para não me machucar tanto? Ou que lições eu tiro dessa colheita ruim que eu tive? Tá? Então me parece que você também traz isso para sua consciência no mês de fevereiro. E aí a gente tem esse 8 de paus mostrando um cansaço muito grande, né? Você esgotado, um esgotamento. O 8 de paus tem uma energia muito forte de esgotamento aqui. Tá? Então você vai precisar aí de um tempo para se recuperar. A rainha de paus aqui também, a rainha de pentáculos aqui também aplacando isso, né? Essa estafa, não aguento mais, não quero mais amar, não quero mais, né? Ó, a capacidade de amar aqui. Muita atenção com isso, tá, escorpião? Para aqueles que estão solteiros, não vejo um momento também muito favorável de vocês estarem com alguém agora, tá? Eu aguardaria mais tempo, escorpião.
Mas é isso. Vamos ver a sua mensagem final. As minhas leituras estão ficando muito longas. Você já se inscreveu no canal, Escorpião? Eu espero que a gente termine esse vídeo com você inscrito e inscrita. Quero você de volta aqui. Me conta nos comentários. Essa energia toda aqui ressoou pra você? A mensagem final para vocês é do coelho. Fertilidade. Então vamos lá. Vou ter que segurar aqui. A fertilidade está no fazer com consciência e cuidado, o que precisa ser feito. A fertilidade está no fazer com consciência e cuidado, o que precisa ser feito. Senhor da fertilidade, transbordai a minha vida. Senhor da fertilidade, transbordai a minha vida. Vocês podem usar isso aqui como uma afirmação. Bota aí nos comentários, Escorpião. E ó, capacidade de amar com fertilidade, né? Mensagem inicial meio que se alinhando aqui com a mensagem final, Escorpião. Beleza? Essa é a sua mensagem, Escorpião. Muito boa sorte no mês de fevereiro. Espero que dê tudo certo pra vocês. Não se esquece, curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal. Sua interação é muito importante pra gente, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchauzinho.